Êxodo 6, de 1 a 12. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim então a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe nesse momento. Ó Deus, nós te bendizemos, porque o Senhor nos permitiu entoar louvores que te engrandecem, também nos deu a bênção de lermos a tua palavra, de podermos aprender relembrando os teus feitos, como no Salmo 78, também de podermos aprender com o relato da prisão do teu servo Paulo e da coragem que o Senhor deu a ele, de testemunhar diante daquela multidão enfurecida. Também te louvamos agora, Senhor, pela tua palavra que lemos com o propósito da pregação. Fala ao nosso coração, nos instrui, nos edifica, conforta-nos e assim, Senhor, cumpre tua vontade bendita, bem como também visita-nos em nossas necessidades, para que cada vez mais o teu nome seja engrandecido entre nós e por meio de nós, e para que nós cada vez mais aprendamos acerca do Senhor, o eu sou o Senhor. Dê-nos tua bênção então, Pai. Quanto a esse teu servo, que as minhas fraquezas, falhas, pecados não sejam impedimentos, mas tão somente dá-me tua graça para que como instrumento possa transmitir a tua palavra ao teu povo. É a nossa súplica com gratidão, é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Dando continuidade então à exposição do livro do Êxodo, os irmãos devem lembrar que nós estamos tratando sobre como lutamos contra o desencorajamento, não é? E nós vimos que o desencorajamento, no caso de Moisés, surgiu quando ele tomou a decisão de obedecer o Senhor. Então ele foi até Faraó e disse a Faraó que deveria deixar o povo sair da terra, porque essa era a ordem do Senhor. Entretanto, Faraó recusou a fala de Moisés, isso está no capítulo 5, e ainda questionou: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Se não bastasse, Faraó também tomou a decisão de tornar mais amarga a escravidão israelita. Então ele passou a exigir a mesma quantidade de tijolos, mas agora não dava mais palha, que era um dos elementos usados naquele tempo para a fabricação dos tijolos. E então o povo se viu em grande aperto, porque além da produção dos tijolos, também tinham a seu encargo a procura da palha. Somado a isto,
como se avolumou, foi se amontoando, né, o trabalho. Os responsáveis pelo povo de Israel, os feitores, foram agora castigados pelos seus superiores, porque a obra nunca acabava. Então, estes homens foram também agora punidos severamente por conta de todo o acúmulo e de todo o transtorno que estava naquele momento ali. Diante disso, então, Moisés, como nós vimos no final do capítulo 5, se vê desencorajado e a sua oração é uma oração dirigida ao Senhor, fazendo uma série de perguntas, mas perguntas que demonstram o seu desencorajamento, a sua dúvida, o seu medo. Então ele pergunta por que Deus estava afligindo o povo, mas não era o Senhor quem havia feito isso. Ele pergunta por que Deus o enviara para tirar o povo. E no final do verso 23, ele questiona o Senhor, dizendo que Deus não havia feito nada ou não estava fazendo nada para livrar o povo daquela situação. Vimos no domingo passado como Deus respondeu a essa oração de Moisés. E vimos que Deus não respondeu dando resposta aos porquês, mas vimos que Deus respondeu de uma forma extremamente pastoral. E Deus visitou não apenas o coração de Moisés, mas o coração do seu problema. E vimos então que nos versos de 1 a 5, Deus relembrou a Moisés tudo aquilo que ele já havia dito no capítulo 3. E nós então resumimos tudo em duas coisas. O Senhor disse que ele era o soberano sobre a terra, então ele lembrou a Moisés que mesmo diante do perigo, das dores e da recusa de Faraó, Deus é sempre Deus e está no controle. E vimos também, nos versos de 3 a 5, que Ele é o Deus da aliança e que, portanto, isso é um chamamento para que Moisés pudesse relembrar a si mesmo de quem é o Senhor, das suas obras, e não ficasse tão impressionado, tão abatido, tão afetado pela decisão de Faraó e também pelas consequências que Faraó havia provocado negativamente para o povo de Israel. Hoje, eu quero concluir essa parte, não é, de lutando contra o desencorajamento, tratando sobre o papel das promessas. Então Deus primeiramente respondeu, lembrando Moisés acerca de que ele é soberano e da sua promessa. É tanto que em todo o livro do Êxodo, Deus vai usar a expressão eu sou 12 vezes. E no capítulo 6 e 7, né, até o verso de número 5, só aqui o Senhor usou 4 vezes a expressão para reforçar, para enfatizar a sua soberania, não é? E que Ele é o Deus da aliança. Mas hoje, a partir do verso 6, eu quero tratar com os irmãos sobre o papel das promessas na luta contra o desencorajamento. Por que Deus nos deu promessas? Para que elas foram dadas? Não é? E essas promessas, elas visam exatamente nos munir, nos municiar com as armas necessárias para lidarmos com os sofrimentos em nossa vida, para lidarmos com as situações difíceis que, porventura, enfrentemos ao longo da vida. Então, as promessas não são meramente uma palavra meramente no sentido de dizer o que fará no futuro, mas elas têm um aspecto de conforto, um aspecto pastoral, e o Senhor, então, deu isso a Moisés a fim de que ele pudesse, naquele momento, na sua luta contra o seu desencorajamento, contra o próprio sofrimento do qual ele assistia o povo passar, para que ele pudesse então passar por tudo aquilo de uma forma bíblica e de uma forma que pudesse bendizer o Senhor. O texto então de Êxodo 6, do 6 ao 12, os irmãos perceberão que o Senhor vai se dirigir a Moisés agora, dizendo o seguinte: eu vos. Então, o Senhor afirma as suas ações, e isso, então, foi dado exatamente para encorajar aquele crente
para encorajar a mim e a você também nas lutas particulares de cada um de nós. Dentro disso, então, o Senhor vai fazer 5 promessas a Moisés e a todo o povo de Israel, que são promessas do Evangelho, promessas da salvação, são promessas encontradas e cumpridas em Cristo, não é? E essas promessas, então, elas não apenas diziam o que Deus faria, mas elas também visitavam o coração do seu servo no seu sofrimento, trazendo-lhe conforto, ânimo e encorajamento da parte do Senhor. A primeira promessa é dada no verso de número 6, quando o Senhor disse a Moisés da seguinte forma: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, eu vos livrarei da servidão. Eu vos tirarei, eu vos livrarei da servidão. A primeira promessa é a promessa da salvação, eu vos salvarei, é isso que Deus está dizendo a Moisés, eu vos salvarei. A ideia de liberdade, a ideia de libertar da escravidão, a ideia de tirar de debaixo, essas duas coisas, elas apontam para a imagem da salvação. É como se Deus estivesse pintando um quadro, descrevendo a obra da salvação. E quando Deus disse, eu vos libertarei, eu vos tirarei de debaixo das cargas e da escravidão egípcia, note que Deus está dizendo isso a Moisés, e no início do verso 6, Deus disse, diz isso ao povo. Então, Deus está ensinando a Moisés acerca da obra da salvação, e que essa obra da salvação, ela é feita por meio de um mediador. A palavra não foi dada apenas a Moisés, mas a palavra foi dada ao povo que estava escravo e que sofria. Então Deus disse, eu vos tirarei e eu farei isso por meio de um mediador. Por isso ele disse, fala tu ao povo, diz ao povo estas coisas. A revelação de Deus nesta promessa acerca da salvação, revelando o modo de agir, é de fato uma grande dádiva. Porque quando nós estamos em sofrimento, nós queremos nos ver livres do nosso sofrimento de forma muito imediata, de forma muito instantânea. Quando nós estamos passando por aflições, quando nós estamos sofrendo, seja doenças ou sofrimentos físicos ou na alma, a nossa ânsia é por nos vermos livres do mal. E à medida que nós não conseguimos contemplar esse livramento deste mal, então angústias sobrevêm, ansiedade sobrevém e aumenta a dor. Então veja como Deus pastoralmente ensina o seu povo como ele vai salvar o seu povo. Exatamente para que o povo pudesse não apenas ser consolado sobre a promessa da salvação, mas também para aplacar a tentativa da própria carne de querer então idealizar modos para que Deus realizasse tal obra de salvação. Então o Senhor diz a Moisés que vai salvar e como vai salvar. Isso é muito importante. Qualquer pessoa que está em perigo, em flagrante perigo, ele precisa ouvir que ele vai ser salvo. E ele precisa saber como ele será salvo. Exatamente para que desta maneira, não apenas o seu corpo seja protegido, mas a sua alma também seja visitada com tal promessa, com tal bênção. Então Deus estava revelando o seu modo de agir. E ele disse, eu vos livrarei, eu vos tirarei, eu farei isso por meio de um mediador, eu farei isso então por meio desse mediador para revelar graça a vós outros. É importante entendermos isso. Deus revela a salvação e Deus revela o modo como vai salvar. Quando Deus revela a promessa da salvação e o modo como vai salvar,
Isto é dito no Novo Testamento em duas palavras: graça e fé. Graça, então, é exatamente a causa da salvação, é a razão da salvação, é o que move Deus a salvar alguém. Deus não estava salvando o povo apenas porque o povo estava em sofrimento. Deus estava salvando o povo porque Ele decidiu ser gracioso com aquele povo. Então, quando Deus diz, eu vos salvarei, e eu farei isso por meio de um mediador, Deus está ensinando os princípios de graça e de fé. A salvação, está sendo dita a Moisés, será realizada puramente pela graça, porque ele estava salvando escravos, não havia merecimento ali, era puramente pela graça, era sua graça. Essa é a causa, essa é a razão da salvação, do socorro e da misericórdia divina. Deus então está dizendo a Moisés que o povo não possuía meios para ganhar a salvação, nem muito menos para conquistar a salvação por meio de uma luta ou de um conflito do próprio povo contra os exércitos de Faraó, mas que eles seriam salvos. Eu vos tirarei, eu vos livrarei, é a palavra do Senhor. Eles seriam salvos absolutamente pela graça, pela graça. Ao revelar isso, Deus está então ensinando sobre o seu caráter, sobre sua bondade, sobre sua amabilidade. Ele está ensinando sobre quem Ele é. Mas ao mesmo tempo que Deus disse a Moisés e ao povo que faria isso por meio de um mediador, Deus está também ensinando o segundo princípio da salvação, que também é ensinado no Novo Testamento, que é o princípio da fé. A graça é a causa que leva Deus a salvar, mas a fé é o elemento que é exigido dos israelitas. A fé é o elemento que significa confiar neste Deus que é gracioso e nos meios que este Deus usa para salvar. A graça me diz por que Deus me salvou, e a fé diz a Deus, ou aos homens também, e aos homens também, que eu creio nesse Deus que me salvou e que confio na sua palavra e nos meios que Ele usou para concretizar a minha salvação. Então, o povo estava em sofrimento, estava escravizado, dura escravidão o povo passava ali, e o Senhor então visita a alma tanto de Moisés como do povo, dando a eles a promessa da salvação e ensinando-lhes o modo como Ele, Deus, operaria esta salvação. É interessante, irmãos, e nós precisamos ficar sempre atentos. É muito importante observar nas Escrituras, não é? A palavra do Senhor, não apenas a que é dita explicitamente, mas aquilo que está atrelado ao que foi dito, não é? Que é esse aspecto da graça e esse aspecto da fé. Note, por exemplo, no verso 9, que o povo não atendeu, o povo não creu em Moisés, por conta da dura servidão e da angústia que havia em suas almas por causa da escravidão. Eles não creram na palavra, porque eles queriam ver a salvação em modos físicos, eles queriam ver a salvação de uma maneira imediata. Então, é importante você, quando lê a Escritura, entender, observar e procurar compreender os elementos que estão contidos no texto, porque Deus visita o seu povo pastoralmente nas suas angústias, pela sua palavra, pelo seu Espírito. Quando Deus revelou então o modo como salvaria e ensinou sobre o elemento da graça e o elemento da fé, o que Deus está dizendo então a Moisés e estava ensinando ao povo era exatamente que por sua graça o Senhor os visitaria independentemente de qualquer qualidade daquele povo. Isso é dito ao povo para que eles parem de pensar,
para que eles parem de esperar por alguém que de fato fosse salvá-los, porque estava vendo neles algum tipo de mérito, algum tipo de bem, algum tipo de valor. O povo precisava compreender que haviam sido visitados pelo Deus que salva incondicionalmente. E isso de fato seria um grande conforto. Nenhum de nós experimentou a escravidão, mas é possível imaginar que um dos terrores da escravidão, além do esforço físico que é exigido nos trabalhos, é exatamente o demérito, é exatamente o tratamento diferenciado, é o pensamento da inferioridade comparado com aqueles que são superiores e que dominam. Então Deus está exatamente aliviando estas cargas do coração do seu povo, dizendo: eu vos salvo pela graça, e não porque haja qualquer tipo de mérito em vocês. Eu vos salvo tão somente por causa da minha graça. Eu vos salvo por causa do meu amor. Notem que o próprio Paulo vai ensinar isso, não é? Em Gálatas 4, e vai mostrar essa visitação salvífica do Senhor Jesus Cristo ao seu povo, não é? E exatamente a um povo que estava em escravidão, ou seja, o próprio Senhor não veio para salvar aqueles que porventura possuíam algum tipo de qualidade, mas para salvar aqueles que estavam debaixo de escravidão. Gálatas capítulo 1, versículo 4, na saudação o apóstolo diz assim, falando do Senhor Jesus Cristo, eu vou ler desde o verso 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para nos libertar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, o mesmo princípio da salvação graciosa no Êxodo também é aplicado a nós, aos crentes. O Senhor encarna para visitar e para salvar aqueles que estavam esmagados pela escravidão do mundo, de Satanás e do pecado. A palavra grega usada por Paulo no verso 4 de Gálatas é o verbo que significa arrancar, resgatar, ou seja, Paulo estava dizendo que os homens estavam dominados, amarrados, aprisionados em seus pecados, e que o Senhor Jesus então veio para salvá-los, para resgatá-los, para tirá-los, para libertá-los desse estado pecaminoso. E da mesma forma então, como ocorre com o povo de Israel, não é, que foi arrancado, não é, forçosamente pela boa mão de Deus da escravidão egípcia, assim também acontece conosco. Nós fomos arrancados. O Senhor Jesus operou com o braço estendido e poderosa mão para nos arrancar, nos libertar da escravidão do pecado. E tudo isso é uma obra de puramente graça, é uma obra absolutamente da graça divina, é uma obra, então, do Senhor. Então, os princípios da graça e da fé, eles precisam estar constantemente fixos na nossa mente. A graça é a causa da salvação, da misericórdia. A fé é o elemento que me faz confiar e andar com esse Deus gracioso. E isso, de fato, é maravilhoso, é extremamente gracioso. Porque quando nós estamos em aperto, em sofrimentos, saber que somos visitados por um Deus gracioso, que mesmo não tendo nenhum bem em nós, ainda assim Ele nos visita graciosamente, isso de fato nos estimula a confiar e a depender dEle cada vez mais. Eu quero fazer uma aplicação desta verdade para as nossas vidas, não é? Então, como é que nós aplicamos, por exemplo, né, essa verdade da salvação, da libertação do pecado, da obra da graça e da fé, diante do sofrimento diário, diante
das dificuldades da vida presente. Como é que nós então aplicamos isso à nossa vida? Você precisa lembrar que, no que diz respeito à nossa salvação, existe algo que na teologia nós chamamos de dimensão da salvação, que é o que trata sobre o já, ainda não. Verdadeiramente nós já fomos salvos. Verdadeiramente a obra da salvação já foi consumada na cruz. Cristo não possibilitou a salvação de ninguém. Ele salvou pecadores, não é? Através do seu sangue vertido na cruz. Entretanto, esse aspecto da salvação ainda não foi aplicado ao cosmos de um modo em geral. Então isso significa dizer que o fim desta era ainda não chegou e que, portanto, nós ainda estamos num mundo sujeitos a tristezas, sofrimentos, perseguições e assim por diante. Então, como eu aplico esta verdade da salvação diante dos sofrimentos presentes? É lembrando desse já, ainda não, é lembrando dessa dimensão da salvação. Ou seja, quando eu estou em sofrimentos, lutando contra o desencorajamento, é necessário que eu me recorde a mim mesmo de que eu aguardo novos céus e nova terra, ou seja, o bem último, o bem maior, o bem mais concreto de Deus, no sentido de nos livrar de todo sofrimento, não é ainda para este mundo, não está reservado a esta terra. Porque eu aguardo novos céus, eu aguardo nova terra. Eu olho então para a promessa que me assegura o livramento de todos estes males. Eu olho então para a promessa que me assegura que eu terei de fato na ressurreição, eu terei todo um descanso eterno das lutas deste mundo. Então eu não olho para para a cura ou para o livramento do sofrimento de forma imediata, mas eu olho visando exatamente um livramento e uma cura que é eterna, que se dá para a eternidade. Então eu olho para novos céus, eu olho para nova terra, eu me conforto, eu sou confortado então pela verdade da ressurreição, e isso então é aplicado ao meu coração pelo Espírito do Senhor, e então, mesmo enfrentando lutas e sofrimento, eu posso descansar neste Deus bendito, que me salvou pela graça e que me sustenta pela graça em minhas lutas e sofrimentos neste mundo presente. O apóstolo Paulo, por exemplo, usa e aplica tudo o que eu estou dizendo em Romanos 8,18, não é? E a fim de confortar os irmãos, então Paulo disse: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, aos que sofrem, a palavra do Senhor diz: não almeje um livramento do seu sofrimento meramente terreno, porque este livramento ele é passageiro. Não almeje um livramento e um conforto do sofrimento que é meramente deste mundo, porque estas coisas são passageiras. Mas almeje de fato e olhe para o livramento eterno, olhe para o conforto que dura para a eternidade, para a glória que será revelada em nós na ressurreição. Então essa palavra nos encoraja a enfrentar os sofrimentos nesta vida, lembrando, né, e nos relembrando da nossa salvação do pecado, da morte, lembrando-nos a esperança da ressurreição, a esperança de novos céus e nova terra. Então o Senhor também disse isso a Moisés, e ensinou isso ao povo de Israel, para que eles pudessem de fato ter uma esperança verdadeira acerca do livramento que eles tanto aguardavam, que não deveria ser apenas o da escravidão egípcia, mas o maior de todos os livramentos, a salvação do pecado, da morte, do inferno. Em segundo lugar, o Senhor também promete a eles, ainda no verso 6,
ele diz na parte final do verso: e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. A ideia de resgatar, no Antigo, o verbo resgatar, no Antigo Testamento, né, no período dos patriarcas, Jacó, Abraão e Isaac, ele tinha uma implicação financeira. A implicação era financeira, tá? Era uma ideia comercial. O termo resgatar é sinônimo de redenção. É sinônimo de redenção. O verbo hebraico, não é? Que é o verbo usado para resgatar, para redimir, ele aparece em Gênesis 48:16, na bênção de Jacó. É a primeira vez que ele é usado na Escritura, mas ele tem essa ideia de comprar, de adquirir, não é? Era um termo financeiro, usado nos mercados do mundo antigo, quando alguém comprava um escravo, não é? Para pô-lo em liberdade. No Brasil, no período da escravidão, no Brasil, nós tínhamos também isso, né, nas alforrias. Algumas eram dadas, mas outras eram compradas para pôr aquelas pessoas em liberdade. Então, isso é a ideia de resgatar, é a ideia de redimir. É o conceito, então, da redenção. Bom, então, esse conceito de resgatar, de comprar para pôr em liberdade, ele vai crescer biblicamente até se tornar de fato o conceito formado de redenção. Mas é isso que Deus está dizendo ao povo quando ele disse: eu vos comprarei com braço estendido para pô-los em liberdade. Eu vos resgatarei, eu vos comprarei. Essa seria a tradução, não é? Uma das possíveis. Para pô-los em liberdade, eu vos redimirei com braço estendido. A lei do resgate, a lei da redenção, né, ela foi aplicada em Levíticos 25, Números 35, Deuteronômio também vai falar sobre isso. E basicamente você vai encontrar no Antigo Testamento essa lei, né, esse princípio do resgate, na lei do levirato, quando um irmão casava e não tinha filhos, então o outro tinha que suscitar descendência, era a ideia de resgatar, não é? A ideia de redimir aquela descendência. Ou quando um israelita tinha uma dívida e precisava vender a si mesmo, ou sua terra, ou sua família, como escrava para pagar a sua dívida, então o parente mais próximo tinha o dever de comprá-los, não é? E assim então resgatá-los daquela escravidão, ou não permitir que aquela pessoa, aquela família ou aquela terra saísse da posse daquela família. Então, Deus está exatamente tomando esse princípio e aplicando ao povo, dizendo: eu vos resgatarei, eu vos comprarei, eu serei o seu redentor. Notem que quando Deus usa essa expressão, eu vos resgatarei, eu serei o vosso redentor, e isso vai ser aplicado na lei, não é? Para o parente mais chegado, como Boaz, no caso de Ruth, por exemplo, né? E de outros. O que Deus está dizendo ao povo é que ele é o parente mais chegado de Israel. É isso que Deus está dizendo. Eu sou o parente mais chegado, eu sou o vosso protetor familiar, eu sou aquele que de fato tenho o dever, o direito de resgatar-vos, de salvá-los, de redimi-los desta escravidão, tanto física quanto espiritual. Então Deus está dizendo: eu sou o parente mais chegado. Eu sou o parente mais chegado. É interessante notar, quando Deus diz que eu sou o parente mais chegado, porque Hebreus vai fazer referência a essa declaração em Hebreus 3, e Hebreus vai dizer então que o Senhor Jesus Cristo
comungando como os irmãos de carne e sangue, sofreu por eles, ou seja, Cristo deveria encarnar-se para ser o parente mais chegado. Então aqui nós temos uma declaração embrionária acerca da encarnação do Verbo, acerca do parente mais chegado que deveria visitar-nos com salvação, adquirindo-nos, comprando-nos pelo preço de seu sangue, comprando-nos então da escravidão, do pecado e da morte, e pondo-nos em liberdade para viver com Ele pelos séculos dos séculos. O apóstolo Paulo, então, em Gálatas 4, fará menção desse princípio. E no verso 4 de Gálatas 4, Paulo disse assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Agora note porque ele diz, nascido de mulher, nascido sob a lei, porque ele é o parente chegado, ele é o parente mais chegado, ele é o protetor familiar que deveria vir para identificar-se conosco e para nos comprar. Então ele diz, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar-nos, ou seja, para comprar-nos, para redimir-nos, para salvar-nos, não é? Para salvar-nos, pois estávamos sob a maldição da lei, e também para que recebêssemos a adoção de filhos, ou seja, para que fôssemos introduzidos na família de Deus como filhos adotados e benditos do Pai, nele mesmo, no Senhor Jesus. E no verso 6, então, ele diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então você vê como funciona o trabalho da salvação, não é? Primeiramente nós somos regenerados, salvos. Ele enviou o Espírito para os que já são filhos, desde toda a eternidade. Aqui também temos uma declaração da eleição. Então vejam, Paulo está dizendo que o Senhor Jesus é o nosso parente mais chegado, é o nosso protetor familiar, que comprou-nos pelo preço de seu sangue. Nós estávamos debaixo da maldição da lei, porque éramos pecadores, a lei exigia nossa morte, nós éramos incapacitados de amar e obedecer a Deus, nós estávamos afastados dele por causa dos nossos pecados. E Cristo então é o nosso resgatador, é o nosso Boaz, ele é o nosso resgatador, e ele nos comprou pelo preço de seu sangue. E por isso, como Paulo mesmo afirma, vós sois filhos e vocês possuem o Espírito de Deus, vocês são filhos de Deus. Isso é uma verdade preciosíssima, não é? Para aqueles que estavam em sofrimento e para nós também. Saber que nós temos um parente mais chegado do que qualquer parente de carne e de sangue, que é exatamente o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso resgatador. E aplicando esta verdade ao sofrimento da vida diária, né, à luta contra o desencorajamento, então lembrar que nós temos um resgatador e que logo voltará em sua majestade e glória para realizar o seu último ato remidor, que é a destruição de toda dor e de todo sofrimento, é de fato algo de grande conforto, é de fato algo de grande valor. Às vezes, quando nós estamos passando por alguma doença e sabemos que o remédio nos alivia temporariamente de tal mal, nós nos alegramos por tomar aquilo, nós confiamos naquele medicamento, porque ele nos proverá o livramento, ainda que temporário. Agora imagine quão grande alegria não gozará no coração aquele crente que nas suas lutas, nos seus sofrimentos, nas suas dificuldades, for relembrado de que ele tem um parente mais chegado, um resgatador, alguém que prometeu voltar logo em breve para destruir
tudo aquilo que nos provoca dor e sofrimento, alguém que voltará em majestade e glória, e no seu último ato redentor, remidor, o seu último ato é exatamente a nossa, fazer-nos entrar no seu reino de alegria que dura por toda a eternidade. Então isso de fato é uma dádiva que consolou os crentes no passado e que deve consolar-nos hoje também. E aí, irmãos, é importante que nós, nas nossas lutas, nos sofrimentos, nós nos perguntemos, nós temos esperado pelo nosso protetor, resgatador? Nós temos esperado nele? Ou será que nós estamos também como Moisés, questionando por que não fazes algo ou não fazes aquilo outro, não é? Sendo que a palavra nos diz para o esperarmos com fé e com grande expectativa, pois o seu retorno de fato trará consigo, né, a destruição de todo sofrimento e mal, e nos promoverá então todo bem infindável da parte do Senhor. É importante lembrarmos dessa verdade. Nós temos um resgatador, alguém de carne e sangue que está nos céus e que de fato vela por nós e que cuida de nós. Em terceiro lugar, no verso 7, o Senhor tratou e também deu ao povo uma promessa, a promessa da adoção. Quando Deus disse, tomar-vos-ei para mim mesmo, né? Eu tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Então, essa é uma promessa que é dada, a promessa da adoção gloriosa. Deus está dizendo ao povo que não vai salvá-los para pô-los em nova escravidão, mas que vai salvá-los, redimi-los, para pô-los em liberdade e num relacionamento de amor e graça com Ele, um relacionamento filial, aonde o povo seria o Filho, Deus, o Pai, e então viveriam neste relacionamento glorioso. No capítulo 4 do Êxodo, no verso 22, o Senhor já chamou Israel de seu filho, seu primogênito. E esta é uma declaração de um relacionamento pactual, de um relacionamento com o Senhor, não é? A bênção e a promessa da adoção, ela foi declarada pelo apóstolo João em João 1,12, dizendo que em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus, fomos adotados por Deus na pessoa do Senhor Jesus. Mais tarde, escrevendo a sua primeira carta, João disse no capítulo 3, verso 1, que nós temos de fato uma das maiores demonstrações do amor de Deus, é um grande privilégio, que é o fato de sermos seus filhos amados, seus filhos adotados. Portanto, tanto o Novo Testamento quanto o Antigo, eles atestam que nós fomos salvos para termos um relacionamento pactual, filial, não é, com Deus, um relacionamento glorioso com esse Deus bendito. E notem que isso é algo maravilhoso. Deus estava ensinando ao povo que Ele não estava apenas salvando-os de uma situação horrível, mas sim, Deus estava, na verdade, salvando-os para inseri-los em sua própria família. É interessante essa ação divina. Em São Paulo tinha um ditado, né, o Lucas deve conhecer bem, que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Veja, se você está em escravidão e aparece uma pessoa poderosa que vai resgatá-lo, qual é o seu medo? É de ser escravo novamente, só que de outro escravizador. Então Deus visita a alma de Israel e a nossa e diz, eu vos livro para colocá-los na minha família. Eu vos resgato para adotá-los e para ter com vocês um relacionamento de aliança, um relacionamento de pacto. Eu vos tiro de uma situação horrível para de fato levá-los a um lar verdadeiro e gracioso. Isso é uma bênção preciosa, a dádiva da adoção.
Nós precisamos nos lembrar dessa verdade, porque às vezes, nas nossas lutas, nos sofrimentos da vida presente, nós queremos nos livrar do nosso mal, mas não queremos reconhecer que esta terra ainda é a terra do cativeiro, que esta era ainda é a era do cativeiro. E, portanto, muitos crentes deixam de contemplar o relacionamento pactual que eles possuem com Deus e a promessa de uma vida eterna neste relacionamento, na casa de Deus, não é? E às vezes anseiam apenas por meras migalhas de alívios neste mundo, nesta terra. Não, nós devemos de fato experimentar os alívios temporários neste mundo, mas com nossos olhos e nosso coração firme no relacionamento que temos com o Senhor e na promessa que nos foi feita de que temos um relacionamento pactual. Somos o seu povo, somos os seus filhos. Em quarto lugar, e somado à promessa da adoção, nós temos a promessa de uma herança. Então Deus disse, no verso 7, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei como possessão, como possessão eu sou o Senhor. Somado à promessa da adoção, nós temos a promessa da herança. Deus prometeu ao povo que eles possuiriam uma terra, um país. Deus prometeu que os faria herdar uma terra. Deus disse a eles que eles deixariam o status de escravos para serem herdeiros dele próprio Senhor, de uma parte, da terra ou da terra que o próprio Deus criou. É interessante como a promessa da terra ou a promessa da herança, ela precisa ser compreendida por nós quando lemos o Antigo Testamento e quando lemos o Novo Testamento. A promessa da herança, ela não se dirigia à terra de Canaã especificamente. A terra de Canaã foi tomada como um símbolo, como algo que era uma sombra daquilo que viria no futuro. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 16, vai nos dizer que Abraão, peregrinou pela terra da promessa, não buscando aquela própria terra, porque ele entendia que haveria uma pátria celestial, da qual o Senhor lhe daria. O próprio Jacó, no seu sonho, naquela escada que ligava a terra aos céus, entendeu que o objetivo da terra era apenas simbólico, pois a promessa verdadeira estabelecida no Cristo que haveria de vir era exatamente morar nas alturas, na parte superior, da qual a escada estava ligada, e então os homens deixariam a terra e subiriam para os céus. Então a promessa da herança foi desenvolvida em toda a Escritura para que o povo aguardasse novos céus e aguardasse nova terra. O próprio apóstolo Pedro, escrevendo sua primeira carta, no capítulo 4, Pedro vai dizer que essa herança dos crentes, ela é uma herança a qual ele classificou como sendo, 1 de Pedro 4, 1,4, é uma herança incorruptível, é uma herança que não possui mácula, é uma herança imacessível, ou seja, que não perde o seu vigor ao longo do tempo. E no final do capítulo 4, Pedro diz que essa herança está reservada nos céus. A palavra no grego para reservado era uma palavra de cunho militar. É como se a herança estivesse num depósito militar, aguardando os seus possuidores, os crentes. Então o próprio Pedro aplica esta verdade da promessa, da herança, e diz que os crentes de fato foram destinados para a glorificação. Eles não apenas irão morar num lugar que é bom e agradável, mas eles irão morar num lugar glorioso e, portanto, eles também serão gloriosos.
E essa foi a promessa que Deus fez ao povo de Israel. Deus disse: vocês deixarão de ser escravos para serem os donos da sua própria terra. Então vocês deixarão de estar debaixo de servidão para serem aqueles que dominarão. É uma mudança de status, é uma mudança de qualidade. E Deus então, aplicando esta verdade a nós então deixaremos este mundo para experimentarmos a nossa herança, a glória bendita. Então nós habitaremos novos céus e nova terra e possuiremos então esta glória bendita, porque também seremos ali glorificados. É importante, irmãos, aplicarmos esta verdade da adoção e da herança às nossas vidas quando enfrentamos lutas e sofrimentos neste mundo. Conta a história de que um homem recebeu, talvez lá no século XIX, um homem recebeu uma porção de terra avaliada em muitos dólares, não é? Em Nova York. E ele morava no lado oposto do país. E para receber então a herança, ele tinha que percorrer todo o país e então se apresentar como legítimo herdeiro. E então conta a história que ao longo da viagem esse cidadão, né, que ia de carroça, enfrentou alguns problemas, como a carroça quebrou algumas vezes. E testemunha-se então de seus murmúrios por causa da carroça quebrada. Mas conta-se também que sempre era dito a ele: mas o que você espera não é mais valioso do que a própria carroça que está quebrada momentaneamente? Aquilo que está destinado a você não é maior e mais glorioso do que o infortúnio do qual você passa agora? E então, toda a viagem daquele homem pode ser aplicada à nossa vida cristã. Os crentes estão como que andando de carroça, indo para o céu. E, portanto, quando a carroça quebra, não deveríamos murmurar, não deveríamos nos lamentar no sentido negativo, mas deveríamos tão somente olhar para a herança a qual está preparada, reservada e destinada para cada um de nós. Deveríamos vislumbrar o ouro celestial que está guardado sob o poder de Deus e que nos será entregue na ressurreição e na vida por vir. É interessante como nós deixamos de contemplar os céus ao menor sinal, né, da carroça quebrada na vida na terra. O apóstolo Paulo, encorajando os crentes de Corinto a olhar para o céu, em 2 Coríntios 1:20, Paulo disse: de todas as promessas de Deus, nós temos um sim verdadeiro de Deus para todas elas, ou seja, é a garantia do seu cumprimento. E ele conclui o capítulo 20 dizendo: porque o próprio sim de Deus faz parte da glorificação de Deus. Então nós temos uma promessa, a promessa de novos céus, de nova terra. Nós temos a promessa da glorificação. Então, aguarde por essa promessa. Enfrente suas lutas confiantes nesta promessa. Não fique olhando para a roda da carroça quebrada, mas olhe para a herança que está destinada para você. E em último lugar, a última promessa que Deus fez foi a promessa de juízo e de vingar o povo de Israel, quando ele disse, no capítulo 7, os versos de 1 a 3, mas eu quero focar também aqui no verso 6 do capítulo 6, quando Deus disse que resgataria o povo com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento, com grandes manifestações de julgamento. A promessa do juízo, né, e da aplicação da justiça divina é também uma promessa que conforta os crentes nas suas lutas, nos seus sofrimentos, nos seus infortúnios. E Deus estava encorajando Moisés e o povo de Israel
a não serem amargos na sua vida, a não serem vingativos, não é? Também a não serem pessoas que poderiam sofrer com males, como por exemplo, né, de abatimento profundo na alma, aquilo que hoje chama-se de depressão, ou pessoas que talvez cultivassem a ideia de que não valiam nada, não é? Aquilo que hoje é conhecido como baixa estima, vitimismo, tem um outro termo que fugiu agora. Então, Deus está visitando o seu povo, está tratando de todas as esferas, de todos os alcances, de tudo aquilo que envolve o passar por sofrimentos. E o Senhor diz que vai julgar Israel e vai destinar justiça e ira contra o Egito, né? E isso é extremamente importante para nós, isso é maravilhoso, essa verdade, porque a Bíblia ensina que a vingança pertence ao Senhor. E esse é um princípio da justiça divina, que muitas vezes é esquecido por nós, que é o princípio da retribuição. Às vezes nós sofremos por mãos de outras pessoas, e ao invés de depositar aquele sofrimento e aquela pessoa aos cuidados de Deus, que exerce justiça com perfeição, nós mesmos queremos exercer justiça, e isso é vingança. A Bíblia não nos permite fazer isso. Quando Deus afirma aos escravos israelitas que Ele os vingaria, julgaria toda aquela situação, Deus está promovendo uma verdade que acalenta o coração de todo aquele que sofre por mãos de outro, que é o princípio da retribuição. É o princípio da retribuição. Ele está dizendo: eu não apenas vos tirarei da terra, mas eu também julgarei aqueles que o mal praticaram contra você. Então, esta verdade consola a todo o que sofre por mãos de outro. Toda pessoa que sofre, que é injustiçada, um dos seus maiores desejos é exatamente a manifestação da justiça. É exatamente ver o seu mal sendo punido, não é? Ou a aplicação da justiça sendo aplicada àquele que praticou o mal. E, portanto, Deus consolou o povo a fim de livrá-los de um comportamento posterior, iracundo, não é? Vitimista, depressivo, vingativo. Deus estava visitando o coração do povo, lembrando-lhes a promessa de que Ele julgaria aquele povo e então daria de fato a ira, não é? Manifestaria sua ira contra eles. O Senhor Jesus Cristo também nos fez essa promessa por boca do apóstolo Paulo, quando em 2 Tessalonicenses 2,8, Paulo disse que na volta do Senhor, Ele vai destruir pelo sopro da sua boca o iníquo e os seus enganos. Apocalipse 21, então diz que Satanás terá que ser solto por leve, momentâneo tempo, e que logo em seguida o Senhor virá e estabelecerá o seu trono, e julgará Satanás e os anjos e os homens maus. Então, há uma promessa de juízo para todo aquele que sofre. Há uma promessa de juízo para todo aquele que padece. E Deus há de cumprir essa promessa. E ela deve ser lembrada por nós como nosso consolo e para nosso consolo. Não é à toa, então, que o próprio Senhor Jesus, falando nas bem-aventuranças de Mateus 5, o Senhor vai falar, né, que bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são esses que choram, porque serão consolados, ou seja, a justiça consolará os crentes, quando ela for desferida e aplicada contra os maus, contra aqueles que de fato pecam contra o povo do Senhor. Então, console-se em lembrar que o Senhor voltará para julgar vivos e mortos.
E se você sofreu por mãos de alguém, entregue a sua dor e a pessoa que lhe fez sofrer ao glorioso e justo juiz, o Senhor Jesus Cristo. Porque ele não apenas julgará o ato feito, mas como Paulo disse aos Romanos no capítulo 2, ele também julgará as motivações do coração e, portanto, executará juízo e justiça completa. Então, há um grande conforto para nós na promessa do juízo e da justiça. Então, encoraje-se, entregue e console-se nesta verdade, não é? É interessante porque tem um texto bíblico que diz que na volta do Senhor, todo joelho se dobrará perante o Senhor, não é? Isso significa dizer que todos os homens conhecerão o Senhor. Nós, pela graça do Senhor. Aqueles que não crerem o conhecerão pela sua justiça, pela sua ira. Então, nós podemos nos confortar nesta verdade. E eu concluo, então, dizendo aos irmãos, né, que a nossa luta contra o desencorajamento, com a nossa luta nos tempos de sofrimento, né, ela deve ser travada com um único remédio, e esse remédio é o Evangelho, Então, nutra o seu coração com porções diárias, como se fossem pílulas, não é? Lembrando a você mesmo as verdades da tua salvação, lembrando a você mesmo as verdades bíblicas acerca de Deus estar no controle de todas as coisas, ser um Deus de aliança que não nos joga fora, mas Ele é um Deus de pacto, e nós estamos no pacto com Ele, não é? Lembrando a você verdades de que o Senhor é o teu particularmente libertador, é o teu resgatador, não é? Deus se fez nosso Pai na pessoa de Filho, então nós temos um Pai que vai além do Pai terreno, da Mãe terrena. Nós temos um irmão no reino nos céus, não é? Cristo está à destra do Pai em corpo físico. Então nós temos um homem nos céus, espiritualmente, fisicamente, há alguém que tem um coração igual ao seu e o meu, que bate por nós, para a nossa defesa, para nosso conforto. Então você tem alguém que de fato conhece nossas fraquezas e dores e que vela para nosso bem e pelo nosso bem, não é? Lembre a você mesmo que a sua herança não é esta terra, a sua herança não é ter um dia melhor do que outro neste mundo, mas a sua herança é novos céus e nova terra. Então olhe para aquilo que você possui em Cristo Jesus e lembre-se que toda injustiça praticada na terra não ficará sem a devida retribuição da parte do Senhor, mas Deus bondosamente, soberanamente, na volta de seu Filho, julgará todos os homens, e a todos os que choram Ele os consolará na manifestação de sua ira e de sua justiça. Que Deus seja conosco e nos ajude a lembrarmos e aplicarmos estas verdades na nossa vida cristã.